Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, gente, eu não costumo gravar à noite. Eu já tinha feito esse vídeo, mas eu não gostei muito da resolução, da claridade, porque eu gravei mais no fim da tarde e achei que não ficou muito bom. Então eu regravei ele todo, tá? Hoje nós vamos falar um pouco das benfeitorias. Eu ia falar um pouquinho de Fátima, mas acho que já foi muito comentado, não tem necessidade de reforçar mais, porque senão fica uma saturação de informações e fica uma coisa assim meio... às vezes a gente nem acaba escutando mais, tá? Bom, meus queridos, o tema de hoje é um pouco polêmico, é um pouco... a maneira como eu vou tratar é quebrando um pouco de paradigmas, né? Então, falar de benfeitorias é falar, assim, de ajuda, né, das outras pessoas e quais são as perspectivas da benfeitoria para o futuro, como é que isso vai ser e se dá para você levar uma vida eremítica toda na benfeitoria, enfim. Seria mais ou menos isso que eu vou falar, mas é necessário vocês entenderem um pouco a lógica, tá? A lógica da benfeitoria. Por que isso? Porque tudo na igreja foi se desenvolvendo aos poucos, né? Tudo foi questão de testes, né? Se fazia uma coisa, via que não dava certo, tentava de outro jeito, aquele outro jeito foi evoluindo, foi o que deu mais certo no decorrer dos séculos, depois vinha mais uma outra coisa, e assim se ia. Podemos dizer que já no Antigo Testamento, já no judaísmo, se tinha essa questão de que os consagrados, os separados para Deus, eles deveriam ser mantidos pelo povo, né? Eles deveriam ser mantidos pelas pessoas, porque eles já tinham uma vida de dedicação total a Deus, e para que essa dedicação não fosse, vamos dizer assim, não fosse bloqueada por trabalhos e por coisas do mundo, então vamos dizer assim que eles deveriam ser mantidos pelo povo. Então já desde o Antigo Testamento, desde o judaísmo, se tinha essa questão de que as pessoas devotadas à religião, elas não deveriam necessariamente estar no mundo, mas ser mantidas pelas pessoas. E São Paulo dá uma reforçada um pouco, né, no sentido de que a pessoa casada, ela deve cuidar das coisas do mundo, enquanto as virgens cuidavam das coisas de Deus, né? Claro que tinha a questão de que as virgens também, naquele período em que ele escreveu isso, moravam na casa dos pais, né? E já do judaísmo se tinha essa questão de que a mulher não trabalha, tá? Pelo menos as mulheres que tinham condições de classe média, as classes mais altas não trabalhavam. As mulheres pobres, elas sempre trabalhavam, tá? Elas sempre ajudavam a lavar roupa para fora, fazer serviços domésticos, né? Essas coisas sempre existiram. Mas, de modo geral, vamos supor assim, as que estão no meio social mais interessante, elas não trabalhavam. Isso foi até a década de 60 a 70. Bom, entrando mais na vida eremítica, como eu já expliquei, né, em outros vídeos, né, os primeiros eremitas, eles viviam como índios, né, eles viviam totalmente dos frutos do campo, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Podemos dizer mais de São Paulo eremita, tá? São Paulo, o primeiro eremita. Mas mesmo assim, São Paulo eremita, ele tinha, vamos dizer assim, méritos e algum dom especial que ele era alimentado diretamente por Deus, né, que enviava ali sempre um pãozinho para ele através de um corvo todos os dias, num determinado horário. Tá? Isso é uma coisa, um tanto milagrosa, e que a gente não deve aspirar. Tá? Esses tipos de coisa a gente não deve aspirar achando que vai merecer, que a gente tem os mesmos méritos de determinado santo.
Tá? Então, com isso, a vida eremítica dele foi possível. Eu acho que se fosse toda na selva, seria bem mais difícil, apesar de que muitos eremitas conseguiram viver dos frutos do campo e da selva. Tá? Lembrando que os primeiros, né, os antigos, tinham um pouquinho mais de habilidade com a zona rural, né? Pouquíssimas pessoas viviam na cidade, as pessoas viviam mais nos campos, e essas pessoas já eram mais adestradas com jardinagem, com colheita, com não sei mais o que. Devemos levar em consideração também que muitos eremitas foram militares, são pessoas que sabem lidar com a selva. Tá? Eu sei que eu sou sempre aquela que dá o balde de água fria em vocês, mas é necessário a gente ser sensato e analisar as coisas como elas são. Tá? Os militares, eles sempre tiveram treinamentos muito rigorosos, né, em lugares ermos, justamente para saberem como sobreviver em qualquer situação. Tá? Nós, pessoas comuns, não sabemos fazer isso. Tá? Santo Antão mesmo, que foi eremita, ele tinha benfeitores. Tá? Essa é uma coisa que ninguém fala. Tá? Mas Santo Antão tinha benfeitores que levavam comida para ele, tinha amigos. E muitos desses amigos, passando algumas décadas, se tornaram discípulos dele. Tá? Mas a grande verdade é que Santo Antão foi um eremita que tinha benfeitores. Tá? São coisas que ninguém quer falar, que ele está ali, se fosse hoje ele não teria internet, talvez não, mas a grande verdade é que ele era mantido por amigos que levavam comida para ele. Tá bom? Só para quem acha que não, basta ler na biblioteca do blog, tem o livro Los Padres del Deserto, tá? Não tem esse livro em português, mas se vira, tá? Se vira, vá atrás do seu conhecimento. Eu também não sabia espanhol e aprendi sozinha, estou aprendendo inglês sozinha também, tá? Então, não dá para dar tudo de mão beijada, não tenho tempo de traduzir 7 tomos de livros, né, para ficar dando tudo de mão beijada para as pessoas, tá? Mas voltando assim para a questão da benfeitoria, então já naquele tempo se via que se você quer viver uma vida de total contemplação, é um pouco difícil você se desligar totalmente do mundo e viver, porque as pessoas viam que a vida na selva, ela não é um mar de flores, como eu vejo muitos blogueiros aí de 18 anos falando, que lindo, né? Muitos eremitas morreram envenenados, inclusive por não conhecer a mata, por não conhecer as raízes, as plantas, os frutos. E, inclusive, no martirológio tem acho que beato eremita, que foi religioso, e ele morreu também se confundindo, comendo uma raiz que era envenenada. Falta de experiência, né? Como algumas eremitas, como Santa Columba também, pessoas que foram muito cedo para a vida eremítica, para o deserto, essas pessoas viviam pouco, tá? Acabavam vivendo pouco. Acho até que uma experiência grande, levando em conta que estavam na selva. Tá? Mas Santa Colomba talvez teria vivido aí uns 10 anos de vida eremítica, né, totalmente na selva. Tá? E morreram justamente por consequência de sobrevivência, que era muito difícil subsistir. E como que foi o processo de fazer com que a vida eremítica se tornasse um pouquinho mais de qualidade, que durasse mais tempo. Então os eremitas passaram a ter a ideia de estarem em lugares ermos, mas não tão longe da cidade, e passaram então a fazer trabalhos de artesanato. E uma vez por semana essas pessoas iam à cidade e vendiam os seus trabalhos, né? E com isso, com o dinheiro das vendas, eles já compravam comida. Né? Compravam comida por quê? Porque antigamente o mundo não era estruturado como hoje, que hoje tudo... antigamente você podia viver com pouco, você bastava comida, não precisava de muita coisa, não precisava pagar contas e mais contas. Você entrava num lugar abandonado, aquele lugar não era de ninguém, entendeu? Hoje não é assim. Então, assim eles foram vivendo, e esse projeto, né, deles fazerem artesanato e vender funcionou por muito tempo.
tá? Funcionou, deu certo. E assim se estabilizou um pouco essa questão de sobrevivência nos lugares ermos, tá? Um outro detalhe de São Paulo Eremita também, que apesar de que ele estava na selva, São Paulo Eremita ele vivia num abrigo, tá? Num abrigo que já estava construído lá. Alguns estudiosos dizem que provavelmente deviam ser de ladrões, né? Os ladrões. Devemos lembrar que os ladrões e bandidos também gostam de lugares ermos para se esconder, né? E ali havia um abrigo já pronto, que talvez seriam de falsificadores de moedas, de talvez ali uns 50 anos antes de São Paulo Eremita mudar para lá. Ele não vivia, ele não teve que construir ali uma cabana, alguma coisa assim. Ele já estava no lugar pronto, no edifício construído. E Santo Antão e outras pessoas que não conseguiam construir, porque ia ser muito difícil produzir tijolos e fazer toda uma estrutura e com pouca comida, apesar de que os militares sabem fazer isso. Então ficavam em grutas, né, em grutas que seria já, vamos dizer, um abrigo onde não teriam essa preocupação de construir um eremitério. Tá? E alguns mais habilidosos construíam, né, quartinhos em lugares geralmente pequenos, apesar de que ali por volta passando assim o período mais forte da vida eremítica, que é o início voltando assim à Alta Idade Média, vai surgindo já eremitérios um pouquinho mais estruturados, um pouquinho mais católicos, vamos dizer assim, para que haja missa, né? Então havia ali um pequeno templo, casinhas e vamos dizer assim que o eremitério era praticamente a capela e o eremita morava num quartinho apenas, não era assim uma casa cheia de estruturas. Né? Depois chegamos ao que estamos hoje, em que os eremitas moram em residências comuns, a não ser que ele construa alguma coisa diferenciada. Tá? Eu não quis fazer isso, sempre quis comprar já uma casa pronta. Tá? Primeiro porque qualquer coisa é mais fácil de vender e você construir uma coisa parecida com igreja, depois para você conseguir vender é mais difícil. Mas enfim, isso já é um assunto mais para eremitério, propriedade, essas coisas. Então, já na Alta Idade Média, muitos eremitas tinham assim essa questão de vender seus trabalhinhos, ter o seu próprio dinheiro, e esse dinheiro era praticamente para comida e talvez roupas de frio, essas coisas. Tá? Esse projeto funcionou, como eu já falei, por alguns séculos, tá? Mas na Baixa Idade Média, vamos botar ali para o século XV, século XVI e XVII, a questão das benfeitorias já começa a dar um pouquinho de problema, tá? Um pouquinho antes disso, devemos lembrar que muitas pessoas visitavam também os eremitérios à procura de algum consolo, algum conselho, e os benfeitores levavam também algumas coisas, muitas vezes recusadas pelos eremitas, porque ainda hoje se tem essa coisa assim de que, como eu vou explicar assim, a espiritualidade, eles achavam que o mal era muito coisificado, tá? Assim, porque eu vou ganhar uma coisa, então isso vai me separar de Deus. Eles achavam que, então eles tinham muito radicalismo, então radicalismo que hoje nós não temos mais. Então, para alegria ou para tristeza de muitos, tá? Para mim é para alegria, entendeu? Porque todo excesso não é bom. Mas naquele tempo era a espiritualidade, assim, de que você tinha que rejeitar a família, né? Não é renunciar, acho que quase que rejeitar. Então, se algum parente lá, eles recebiam um parente de costas, enfim, as pessoas, tudo era muito coisificado. Não vou olhar para nenhuma mulher, nem para minha mãe, porque eu quero ser Era uma forma que eles tinham de demonstrar, né, a sua radicalidade, a sua devoção a Deus. Tá? Não é errado, mas acho que tais coisas não devem ser imitadas ao pé da letra, a não ser que você se sinta inspirado, mas isso não é mais necessário. Hoje nós somos um pouco mais simples na nossa espiritualidade. Tá? O problema não está nas coisas e nas pessoas, tá? Mas ainda muitos orientais têm essa mentalidade. Tá? Enfim,
Já na Baixa Idade Média começa a ter assim, um certo conflito com benfeitoria, mosteiros, no sentido de que os ricos ajudavam. Os ricos ajudavam muito mais do que hoje, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, era uma ajuda condicionada. Condicionada em que sentido? De que, eu vou fundar esse eremitério para você, mas, né, assim, eu é que você, a santa, né, da questão. No filme de Santa Teresa, acho que está aqui no canal, está em espanhol também, mas acho que pode ativar as legendas, se vê muito bem o caso da princesa de Éboli, né, que Santa Teresa teve muito problema com ela e deu muita dor de cabeça para Santa Teresa d'Ávila. Ela é um tipo clássico, tá? Apesar de que muito demonizada hoje pelos carmelitas, mas a mentalidade de muitos benfeitores era assim, né? Eu te ajudo, mas eu vou controlar o convento. Então, eu te ajudo, mas se eu não gostar de uma vocação, tem que mandar embora. Só vai entrar aqui quem eu for com a cara. E eu quero saber tudo o que está acontecendo. Se eu achar que eu tenho que mudar algum horário ou me meter na vida das irmãs, eu vou me meter, porque sou eu que estou pagando a conta. Literalmente era isso. Tá? E antigamente, também na vida consagrada, na Baixa Idade Média, já começa a surgir um pouquinho de relaxamento. E daí vão vindo reformas, né? Reforma de Santa Coleta, reforma de Santa Teresa, e outras reformadoras. Por quê? Porque foi surgindo uma vida particular. Uma vida particular significava o quê? Que você entrava no convento, mas você podia ter escravas, você podia fazer o que quisesse, que desse na telha, né? Passava meses na casa dos benfeitores, coisa que Santa Teresa mesma viveu. Isso não implicava muito na santidade, mas estava aquém da perfeição, né? Então, tinha muita desigualdade, irmãs que tinham muito luxo, muito isso, muito aquilo, outras que não tinham. Tá? Na vida eremítica isso é inevitável, porque nós não estamos numa vida fraterna, nós não estamos debaixo do mesmo teto, né? Mas debaixo do mesmo teto você entra no convento para ter fraternidade, né? Mas na vida eremítica cada um vai viver segundo suas posses, segundo as suas rendas. Tá? Não tem fraternidade. Eremítico é justamente cada um por si, cada um vai viver conforme as suas finanças. Tá? E, enfim, já na Baixa Idade Média, como vocês podem ver, a questão da benfeitoria tinha muita ajuda, mas por outro lado eles eram totalmente sufocados pelos nobres e pelas pessoas ricas que ajudavam e faziam disso um mérito para si. Eu é que fui a boazinha, que dei o dinheiro, como ela é católica, né, não sei o que. Então tinha no fundo um pouquinho de vaidade. E podemos dizer que essas ajudas dos ricos mais fortes, assim, durou mais ou menos até a década de 50. Tá? Mas assim, era costume os ricos ajudarem de um modo, vamos dizer, o grosso das finanças, mas também as irmãs, principalmente as ordens mendicantes, iam sempre de duas em duas, batendo de porta em porta o dia inteiro para ver o que conseguia alguma coisa para o convento. Tá? Eram duas formas de se obter renda. E também tinham irmãs que trabalhavam e tudo, mas a grande verdade é que eram trabalhos não rentáveis, né? Mais assim para fazer bem para a pessoa, mas não dá para viver só com bordadinho, com coisinhas, né? Sempre foi assim. Tá chegando então a década de 50, mais ou menos, né? Ainda se há uma grande ajuda, tá? Da vida consagrada contemplativa, lembrando que o Concílio de Trento suprimiu a vida eremítica, né? Suprimiu de um modo, vamos dizer assim, a vida eremítica associada a ordens, tá? Eremita franciscana, eremita disso, eremita daquilo, mas nunca deixou de existir a vida eremítica. A pessoa podia obter um indulto com o bispo, com o diretor espiritual, essas coisas assim. E foi surgindo mais essa questão da vida eremítica autossustentável, da pessoa ter ali a sua chácara com as suas coisas. Mas a maioria sempre acabou tendo algum outro benfeitor que ajudava. E com Pio XII que foi acabando um pouco essa questão da mendicância, das irmãs ficarem batendo de porta em porta e conseguindo alguma coisa para o convento, né? Pio XII já acha que era mais interessante as irmãs terem o seu próprio negócio, sua independência financeira e não
ficar muito dependendo dos outros, tá? Mas a benfeitoria ainda se mantém forte mais ou menos até a década de 80. Na vida contemplativa em geral, tá? Em geral. Então, assim, bom, é mais para vocês entenderem mais ou menos a história de uma benfeitoria, mais ou menos como que funcionava e por que se tenha essa mentalidade ainda até hoje de que podemos contar com a ajuda dos benfeitores, tá? No mundo de hoje, tá um pouquinho mais complicado. Primeiro porque nós estamos nos fins dos tempos, e nos fins dos tempos os corações serão mais endurecidos, não vai ter mais assim aquela moleza de antigamente. Por quê? Porque as pessoas não estão mais caminhando conforme os valores cristãos, as pessoas não querem mais ser católicas, as pessoas não querem mais uma sociedade cristã. Por isso que tem tanta vontade de que o Islã venha para cá, porque de uma certa forma é uma maneira de abafar o cristianismo e por que não extingui-lo para sempre. Tá? Essa vontade atual dos nossos governantes que nos respeitam tanto. Eu acho interessante, ninguém é a favor do que eles propõem, mas eles empurram a goela abaixo, né? Ou seja, uma política que nos desrespeita descaradamente, né? Descaradamente. Mas, enfim, isso é só um parênteses. Bom, então, o que eu penso dessa questão das benfeitorias hoje, na vida eremítica hoje? Olha, eu faço minha as palavras do Frei Patrício Chiadini, um carmelita descalço, muito experiente com capelania de mosteiros. Benfeitor, hoje em dia, é bicho em extinção, tá? O que mais está prejudicando a questão da benfeitoria de mosteiros é justamente que as instituições estão cada vez mais líquidas, tá? Não só as instituições, como eu posso dizer que as pessoas, muito inconstantes e com amor muito vazio, entendeu? O amor das pessoas dura muito pouco, isso é amor. As pessoas cansam muito rápido de ajudar, tá? Cansam muito rápido. Então, a ajuda forte é mais assim, pai, mãe, tá? Ou algum responsável que te criou, que, sabe, gosta muito de você, essas coisas. Mas, passando disso, você já está numa situação de risco, tá? Eu vou fazer, assim, um exercício que é feito pelos coaches financeiros, só para a gente ter uma noção e começar a ir pondo um pouco o pé no chão, tá? Por exemplo, não existe mais sua família, não existe mais benfeitores, não existe ninguém, tá? Só existe você, seu eremitério e sua conta bancária, tá? Quanto tempo você acha que conseguiria viver só com o que você tem no banco? Você não tem emprego, você perdeu tudo, só com a sua reserva. Bom, se você não respondeu 1 ano, está na hora de procurar um caminho, de construir ativos e de começar a pensar na sua vida financeira, tá? Mas alguns vão falar, nossa, mas quem vai responder isso? Tá, mas tem, tá? Tem. A questão é que nós, aqui no Brasil, nós aprendemos na escola, no meu tempo ainda se aprendia alguma coisa, mas hoje você só aprende sexo na escola, não aprende mais nada. Por quê? Porque não é interesse dos governantes que as pessoas sejam inteligentes, muito menos que elas tenham inteligência financeira. Então, seria uma forma de dizer assim que nós não aprendemos a lidar com a nossa vida econômica. Nós não aprendemos a investir, nós não aprendemos a poupar. E, enfim, a gente não aprende a ter uma vida financeira. A gente não aprende. Então, o que nós devemos fazer? Na minha opinião, tá? Eu sei que vocês podem fazer do eremitério de vocês o que vocês quiserem, tá? Mas a minha sincera opinião é que, na medida do possível, tá? Eu sei que é muito difícil, principalmente para quem foi ex-religioso, ter uma reserva financeira. Você ficou 10 anos numa clausura, você não vai ter independência financeira da noite para o dia. Entendeu? Você está quase 20 anos fora do mercado do trabalho, agora
entendeu? Não existe. Entendeu? A maioria de nós começa um eremitério pela benfeitoria. Como já falei no vídeo, modos de ser eremita. Tá? Eu falei ali um pouco mais ou menos como que a coisa começa. Entendeu? A gente começa pela benfeitoria, nada mais natural. São poucos, a não ser os que são aposentados e os que já planejaram uma vida eremítica 5 ou 10 anos antes, que começa com a sua própria renda financeira, tá? Mas de um modo geral, todos nós começamos com benfeitorias, tá? Com família, etc. E não há mal também você começar com a benfeitoria, mas há mal você achar que você não vai fazer nada e que sempre vai ter pessoas ajudando você, tá? O ideal seria que nós tivéssemos independência financeira, tá? E devemos, o meu conselho esquece, tá? Esquece locuções de papa, de não sei quem, que é a pobreza, que não sei o que, esquece, tá? Esquece, entendeu? Se você quer salvar a sua vida eremítica, esquece, entendeu? Não é papa que vai pagar a sua conta, não é bispo que vai pagar a sua conta, não é padre que vai pagar a sua conta, não é fulano que acha a sua vida um absurdo que vai pagar a sua conta, entendeu? Você vai ter que tomar as rédeas da situação, você vai ter que administrar o seu eremitério mais cedo ou mais tarde. Então você tem que começar a pensar no caminho, tá? Esquece discursos de pobreza, se foca no que é dogma, não é dogma, então esquece, tá? Não fica com modinhas, pois o Papa acha não sei o quê, porque a periferia, entendeu? As pessoas estão fazendo da pobreza assim como se fosse um fim, entendeu? Não, o importante é ser pobre na vida, não sei o quê, o importante é a periferia, o importante, né? Jesus tanto faz, pode ficar ali do lado de Buda, de Maomé, tanto faz, mas a pobreza não pode faltar, não sei o quê. É absurdo. Tá? Me desculpa, mas é um absurdo. Absurdo por quê? Porque da hora de pagar as contas, manda lá pro Vaticano para ver se vai pagar. Não vai pagar. Você tem que ter pé no chão. Ter pé no chão. Você tem que ter rédeas. Tem que ter as rédeas da sua casa na mão. Entendeu? Os outros que falem o que quiser. Você vai ajudar? Se a pessoa falar, eu acho um absurdo que você não sei o quê, que você viaja, que você não sei o quê. Você vai resolver meu problema? Você vai pagar as contas? É você que vai pagar as contas? Não é? Então, minha querida, a sua opinião não conta, meu doce. Por quê? Porque eu sei que na hora H, quem vai estar condenado a morar nas ruas sou eu, se eu não tomar uma providência. Entendeu? Eu sei que eu sou chata com isso, mas você não concorda com a maneira como eu vivo, já vai tarde. Sai daqui, sai do canal, sai. Vai para o maravilhoso mundo onde eu não exista. Entendeu? Simples assim. Eu acho, porque eu acho que isso aqui, porque não tem questão de achar, entendeu? Quem manda no eremitério é o eremita, não tem outra pessoa, entendeu? Eu sei que eu sou chata com essa questão de finanças, entendeu? Eu sou chata, porque não é o padre que vai pagar as minhas contas, mas ele quer que eu seja isso, que eu seja aquilo, que eu tenho que ser mais assim, que não sei o que. Mas você vai pagar, você vai pôr a mão no bolso? É você que vai fazer isso? Se eu cair infartada aqui, você vai lá no hospital me ver? Não vai. Entendeu? Então parem de ficar ouvindo pessoas que não vão resolver o problema de vocês. Para com isso. Para. Entendeu? Porque não vai. Pobreza não é virtude. Mas você não vai fazer um voto de pobreza? Eu não vou. Eu vou fazer vínculos sagrados. Tá? Porque se é para eu ter uma vida financeira igual a todo mundo, por que eu vou fazer voto? Não faz sentido. Eu posso fazer vínculos sagrados. É claro que eu não vou me casar. Eu vou ter outros vínculos de perfeição. Eu não vou fazer voto de pobreza. Não faz sentido. Você tem que se virar, você tem que se trabalhar como todo mundo. Por que eu tenho voto e o outro não, se a minha vida financeira é igual a do meu vizinho que está aqui do lado? É exatamente igual. Mas a pobreza interior, não sei o que, tá, isso é outra questão. Aqui esse vídeo é um vídeo prático, um vídeo mais... entendeu? Não é para espiritualizar a questão, entendeu? Mas assim, o voto quando você é mantido pela diocese ou você é mantido por um convento. É claro, você não vai ser rico dentro do convento, óbvio. O estrago que você vai fazer ali no convento é enorme, entendeu? Se todo mundo decidir ficar rico, todo mundo vai ter carro,
Todas as carmelitas, as 20 irmãs, cada uma vai ter um carro, cada uma não tem necessidade. Por isso que tem o voto de pobreza. O voto de pobreza é uma questão mais prática, entendeu? Mas o desapego, não sei o que, tá, mas, entendeu? Você ter mais ou ter menos não entra no desapego. Entendeu? Eu conheci muita gente que não tem nada na cela, mas quer ter as pessoas, quer dominar a comunidade. Então, apego não é uma questão de você ter mais ou menos coisas, tá? Mas eu sei que eu sou chata com isso, entendeu? Porque as irmãs, as freiras, elas são burguesas, não sei o que. Você vai resolver o problema? É você, entendeu? Não é você que vai resolver, a gente não se mete na vida financeira das pessoas. Mas eu acho, então ache de boca fechada, entendeu? Ache, ou então bloqueie aquela pessoa, pronto, vou seguir alguém que é de acordo aí com as minhas ideiazinhas, entendeu? Mas conheço a realidade e tenho contato com eremitas do mundo inteiro, entendeu? E tenho uma irmã que ela se fiou totalmente em fazer uma vida eremítica na Providência, e hoje ela passa dificuldades assim enormes. Ela só não tem assim dificuldades, vamos dizer, gravíssimas, porque ela tem aposentadoria. E graças a Deus que tem, mas ela está totalmente nas mãos dos outros, vive na casa dos outros. Por quê? Porque ela se fiou na profissão solene, né? Ela é de outro país, e chegou aqui, o bispo não estava nem aí, entendeu? Ninguém deu lugar para ela, ninguém resolveu o problema dela, ela está na casa dos outros, entendeu? Então eu conheço a realidade, entendeu? Menos palpiteiros e mais pessoas que vão resolver problemas. Tá? Se você não vai resolver o problema, então não palpite. Você é obrigado a respeitar, me desculpa, mas essa é a verdade, tá? Ou se você não quer respeitar, que não é seu lugar, tá? Mas então a questão é como fazer, como gerar uma renda, como você ter a sua independência financeira e ao manter a sua vocação ao mesmo tempo. Né? Como fazer isso? Bom, gente, há vários meios, tá? É meio difícil eu dar muitas sugestões, porque isso vai depender também dos seus talentos, né? Vai depender dos seus dons, né? Às vezes você sabe, por exemplo, uma pessoa que sabe costurar, ela pode ser costureira, ela não precisa sair do eremitério, ela monta uma clientela ali, recebe as pessoas, costura, faz as roupas e tem uma renda. Tá? Ela pode trabalhar como marketing digital, tá? Que é o que eu trabalho. Mas eu sei que pelo que eu trabalho não é uma coisa que é para qualquer um, entendeu? Ser freelancer também não é para qualquer um, porque freelancer ele tem que produzir muito conteúdo. Então, assim, vai depender do que você realmente quer. Mas o que eu posso dizer é que bordadinho, tercinho, escapulário não vai pagar a conta, entendeu? Isso é renda extra. Você pode fazer com uma renda extra. Você faz uns tercinhos, vende no Mercado Livre, não sei o quê, mas você tem que trabalhar com alguma coisa que valha mais a pena. Tá? Porque, por exemplo, você tem um tercinho, entendeu? De R$20. Você tem que vender ali quase que fazer 500 vendas para você viver, entendeu? Então, é importante. E também lembrar que, assim, hoje nós temos um comércio, também o comércio e as lojas católicas que produzem 100 vezes mais do que você. Elas compram de atacado, entendeu? Então, a pessoa vai comprar de você porque é um terço feito por uma irmã, não sei o quê, mas não se fie nisso, tá? Para viver, entendeu? Para viver disso. E você viver da benfeitoria nada mais é do que você estar nas mãos de outras pessoas, tá bom? E as pessoas, eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir, as pessoas de hoje são muito instáveis, tá? Hoje ela tá cheia de entusiasmo para te ajudar. Amanhã ela não tá mais. Amanhã, não sei o quê. Por exemplo, você conta com a ajuda da pessoa, ela ajuda a primeira vez, ela ajuda a segunda. Quando é a terceira, ela já começa a dar desculpa, que quer ajudar mais, que não sei o quê. Né? Ainda joga para você toda a responsabilidade, né? Você que tem que se virar, a execução é sua, entendeu? Então a vida é isso. Entendeu? Ficar se fiando muito. Você pode conseguir uma boa doação, mas pagar as contas, viver disso é outra coisa, tá? Para você viver disso, você tem que ter dinheiro entrando na sua conta, entendeu? Porque a sua família
Ah, mas eu sou de família rica. Vamos supor, alguém fala, eu sou de família rica, talvez não precise se preocupar. Não tem que se preocupar. Todos nós temos que nos preocupar, ricos, pobres, mais ou menos, entendeu? Se o dinheiro não é seu, você tem que se preocupar. Se você não respondeu ali 1 ano com o dinheiro seu, você tem que se preocupar. Você não tem renda. Entendeu? Então a sua vida eremítica acaba quando acabar a família. Entendeu? Você tem que pensar num caminho. Tá? É meio difícil eu apontar, né? Eu posso falar algumas coisas, né? Mas é difícil eu conhecer o gosto da pessoa também. O que ela quer, o que ela gosta de fazer. É meio difícil de colocar assim, não, faz isso que vai dar certo. Não posso fazer isso, porque às vezes a pessoa não gosta daquilo. Entendeu? O meu objetivo para esse vídeo, apesar de que eu vou fazer um vídeo mais adiante, no ano que vem, mais voltado para trabalhos, tá? Esse é um vídeo mais para falar de benfeitorias, né? Não é um vídeo para falar de trabalhos, que aí eu posso explorar um pouco mais com o que está funcionando, tá? Mas assim, vai depender muito do gosto. O trabalho também não pode ser uma tortura para o eremita, tá? Então, coisas que vendem bem, comida sempre vende, entendeu? Mas é melhor para o eremita urbano, tá? O eremita rural, eu acho que ele teria sim que ter um carro, que ele teria que ter, se ele quiser montar um e-commerce, tem que ter carro, tá? Por quê? Porque aí não adianta você falar, eu moro na zona rural e eu só vou no correio, não sei o quê. Não, venda é venda. Se quer vender alguma coisa pela internet, venda é venda. Não é para ficar com muita condição, que aí ninguém vai comprar de você, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer, a minha mensagem, é que não se fiem muito em benfeitores, tá? Não fiquem. E se você já está começando o eremitério com amigo, com parente de segundo grau, já comece a procurar alguma coisa, tá? Pense num caminho financeiro. Se você não tem nenhum, reze e peça iluminação para que você encontre um caminho, tá? Para você ter uma renda. Não tem nada de mal você ter a sua renda. Tá? Eu sinto assim, eu sei que às vezes eu sou muito dura na maneira de falar, mas é que eu vejo que não é muitos, tá? Muitos seguidores meus são sensatos, mas tem uns que, meu Deus do céu, sabe? Meu Deus do céu. Muito teimoso e muito ingênuo. A pessoa que é típico da pessoa que não está na realidade ainda. Tá? Então, ingênuo, as pessoas acham que ingenuidade é virtude, que as pessoas... Me esticou alguma coisa aqui. As pessoas acham que ingenuidade é inocência, que é desconhecer. Não, inocência e ingenuidade são coisas diferentes. Tá? Inocência no sentido de que você não conhece o pecado, não conhece a malícia daquilo. Tá? O ingênuo, ele não tem empatia com a realidade. Tá? Ele cria um mundo, por exemplo, ele lê um livro e ele fantasia que o mundo é como está naquele livro e não tem quem o convença do contrário. Tá? Essa é a ingenuidade. Ou seja, ela põe na cabeça que todas as pessoas são boas, logo todas são. E quando as pessoas são ruins para ela, ela acha que não é, ela não é ruim, não sei o que. Eu conheci pessoas assim e eu também fui muito ingênua. Tá? Eu digo por experiência própria, também fui muito ingênua. E aí a pessoa não consegue aceitar a realidade. Ou seja, o ingênuo, ele acha que o mundo é conforme as suas ideias. Nada mais é do que isso. E não conforme os fatos. Então, o ingênuo, ele tem uma dificuldade com a verdade. Tá? Isso não pode ser verdade, não pode ser assim, quando na verdade é. Entendeu? E isso é causa do sofrimento. Eu mesma sou ingênua, tá? Deixei de ser, mas eu ainda tenho quedas com ingenuidade. Ainda tenho quedas. Entendeu? Hoje eu já procuro ver as coisas segundo a verdade, segundo os fatos, o que está acontecendo de verdade. Tá? E não o que eu acho.
entendeu? O que você acha não importa, tá? O que você acha não vai mudar a realidade, entendeu? Eu já falei em outro vídeo, acho que é sobre o blog e quebrando paradigmas. O mundo de hoje está estruturado de uma maneira. Tá? Não é que as pessoas têm assim, uma fantasia de que elas vão viver de graça. Tá? E o que é pior é que muitos bispos e padres ficam pegando ali os santos, porque o São Francisco, e não sei o quê. E, na verdade, a questão de São Francisco, a radicalidade de pobreza dele já dava problema no tempo dele. Não é nem hoje, já no tempo dele. Porque a vocação verdadeira de São Francisco de Assis é mais a vida eremítica missionária, né? A vocação verdadeira. É claro que depois as coisas vão indo, entendeu? Mas a vocação dele era mais assim, essa questão de ser um eremita missionário. Mas essa parte de legislar, de gestão, de administração, ele era péssimo, simplesmente péssimo. E, inclusive, os irmãos falavam, não dá pra gente viver como índio, a gente precisa das coisas, precisa de ter uma propriedade. Pode ser pobre, mas a gente tem que ter uma propriedade, tem que ter as coisas, sei o que. São Francisco ficava ali todo... E, na verdade, venceu a vontade dos irmãos, eles tinham razão, entendeu? Uma coisa é uma pessoa viver ali de qualquer jeito, outras são 100, 200, 300, né? Necessária uma organização, necessária uma estrutura. Beato Charles de Foucault também, né? Era mais para ser eremita, né? Aí queria uma pobreza muito radical, porque não sei o quê. Essas pessoas que acham que o problema está nas coisas, né? Mas, enfim, foi o caminho que ele encontrou, ele foi santo. Santidade é virtude heróica, santidade não é... Você tem que ser bom em tudo, você tem que ser um bom administrador, um bom gestor, um bom não sei o que, isso não entra na santidade, tá? Mas para um prior, para quem está à frente de uma associação, faz muita falta essa questão da gestão, da administração, etc. Tá? Mas o Charles de Foucault também a gente tem que analisar os fatos, tá? Quais foram os fatos? Charles de Foucault viveu pouquíssimo tempo a regra que ele mesmo estabeleceu, né? Um dos irmãos não aguentou, né? O outro, provavelmente, um dos suspeitos de matar ele. Tá? Então, assim, a gente tem que ver as coisas como elas são. Entendeu? Ele é santo? Ele mas não quer dizer que a legislação dele era perfeita, que a gestão dele era perfeita. Tá? Nós, católicos, somos muito ingênuos, de um modo geral. Por isso que eu era ingênuo, porque a igreja também é ingênua. Entendeu? A igreja não tem empatia com a realidade. Entendeu? O muçulmano é bonzinho, vou lá beijar o Alcorão, que lindo, não sei o que, joga o nosso Deus no chão de qualquer jeito, porque o rapaz... É muita ingenuidade, tá? Mas não sou eu que vou resolver o problema, então eu também não vou me meter, eu só tô falando minha opinião. Tá? Então a gente tem que pôr o pé um pouco no chão. Tá? Tem que pôr o pé no chão e nós temos que ver as coisas como elas são. Tá? Não se fiar em benfeitoria. E a providência de Deus, ela te ajuda muito mais, te dando os dons que você precisa para você obter a sua renda. Tá? Então, não sejamos medíocres. Eu sei que a nossa sociedade, não só no Brasil, a América Latina, de um modo geral, cultiva muita mediocridade, tá? E faz da pobreza uma virtude, mas a pobreza não é virtude. Tá? Ou seja, quem nasceu pobre, então nasceu heroicamente virtuoso, porque é mais pobre. Não é assim. Tá? A gente não lê mais o catecismo, a gente não conhece as virtudes cardeais, a gente conhece mais as virtudes teologais, e a gente vai criando uma espiritualidade, uma coisa que nunca foi, entendeu? E acho que está na hora da gente passar a pôr mais o pé no chão, pegar mais as coisas sólidas, entendeu? E não ficar criando um mundo imaginário e aquilo ali, você vai longe com aquilo ali, tá? Mas se você quer... Aí depende, tá? O que você quer? Você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Tá? Porque você pode juntar um eremitério, chamar ali uns amigos, não sei o quê. Mas lá no fundo, gente, você tem que ter essa ideia de que a Bíblia pede a esmola aos pobres. Nós devemos dar esmola aos pobres, tá?
Mas a Bíblia não obriga ninguém a sustentar os pobres. Tá? Essas questões de elogios e condenações à riqueza feita a Jesus Cristo, nós temos que também olhar muito as circunstâncias. Tá? E quando Jesus diz, principalmente aos vocacionados, vai e deixa tudo que tem, né, vende e dá aos pobres, ele está falando isso para as vocações clericais, né, as vocações que vão estar destinadas à administração da igreja. Ele não fala assim para as discípulas dele, tá, ou para as pessoas que estão mais afastadas dele, né, e sim para aqueles que vão ter, porque as pessoas pegam ali a Bíblia e ela entende muito pelo óbvio, tá? Mas a gente precisa entender que Jesus tinha vários círculos de proximidade e intimidade com as pessoas. Então não é a gente pegar um caso vocacional e já tem que ser assim. Então, tanto que Jesus tinha discípulos e discípulas ricos, que eram milionários no tempo dele. Tá? Mas nós não estamos eremitas, nós somos os últimos filhos da igreja, nós não estamos incumbidos da administração da igreja. Por quê? Porque se você entra para a vocação sacerdotal, você já tem segurança financeira. Tá? O sacerdote ele tem segurança financeira, que ele é mantido pela igreja. Por isso que Jesus fala, dá aos pobres, vem e segue. Entendeu? Mas não, se eu der o meu eremitério para os pobres, eu vou parar no olho da rua, eu vou passar a pedir esmola. Né? Ah, irmã, você não confia na providência? Não, eu confio na inteligência que Deus me deu. Deus me deu inteligência justamente para que a providência seja realizada através dela. Entendeu? A providência te ajuda conforme os dons que você tem. Entendeu? E não conforme as suas fantasias. Tá? Mas assim, o brasileiro ele é analfabeto funcional, então com a Bíblia não é diferente. Tá? Mas assim, a gente precisa entender melhor as coisas, não só no sentido óbvio. Tá? Jesus tinha também discípulos ricos. Entendeu? Mas em algumas circunstâncias, Jesus condenou a riqueza. Por quê? Porque os ricos, de um modo geral, são pessoas que acham que a fé, a igreja não é necessária porque eles já têm muitos bens materiais e que a igreja só serviria para pessoas infelizes que estão à procura de uma coisa. Ou seja, falta total de fé. Tá? Mas nós temos, também no martirológio, nós temos muitos santos ricos. Tá? Então, não é ter mais ou menos coisas que te atinge na virtude. Tá? Esse é um pensamento que já está muito ultrapassado. Você pode ter um gosto clássico, você pode ir numa missa clássica, você pode ler livros clássicos, mas agora você não pode viver como se totalmente fora do seu tempo. Tá? Você tem que entender a sua realidade, você tem que entender porque Deus te colocou aqui nesse tempo. E você tem que, para você saber vencer a situação, vencer o mundo, você tem que entender o tempo em que você está inserido. Que não tem nada a ver com gostos. Ah, mas eu gosto de uma música clássica, eu gosto de uma missa clássica, eu gosto... Tá, essa questão é outra coisa. Tá? Tem coisas que não precisam mudar. Tá? Mas a gente precisa entender que as pessoas não são clássicas, as pessoas são pessoas comuns. As pessoas que vão te ajudar no eremitério são pessoas que estão no mundo de trabalho e que pensam conforme as pessoas deste século e desta época. E nós temos que entender que a cada tempo que passa as pessoas estão ficando mais instáveis. As pessoas não estão mais com aquele compromisso de ajudar anos e anos, sem se cansar. As pessoas se cansam muito rápido e ainda por cima vão te cobrar depois, tá? Então fiquem muito atentos com isso, tá? E tenham freio e ponham limite com as pessoas que vão estar aí querendo às vezes só mandar no seu eremitério, mandar nas suas coisas, mas ajudar mesmo que é bom não ajuda, entendeu? Então começa a separar as coisas, tá? Se você tá com a benfeitoria nesse momento, você continua com a benfeitoria até onde você acha que já chegou a sua independência financeira, tá? Mas a minha sugestão é que você já vá indo atrás de alguma coisa, já vai seguindo um caminho financeiro, porque uma coisa é certa,
quando o dinheiro é seu e você administra da maneira como você bem entender. Tá? Mas quando é de outra pessoa, sempre vai estar nas mãos dos outros. Tá? E você, de uma certa forma, sempre vai estar nas mãos dos outros. Entendeu? Sempre. Você não tem carro, você sempre vai depender de quem tem. Entendeu? Você não tem dinheiro, você sempre vai depender de quem tem. Você nunca vai ter liberdade. Tá? Agora, se você quer ter as rédeas do seu negócio, as rédeas do seu eremitério, você tem que ter independência financeira, tá? Construir ativos, mas eu acho que o primeiro passo para nós, eremitas jovens, é sair do zero para uma renda fixa, tá? Depois da renda fixa para a independência financeira. Tá? Depois, sim, que a gente pode pensar em construir ativos e passivos. Se você mora em eremitérios rurais grandes, um negócio bom para o eremita rural seria fazer loteamento, tá? Apesar de que vocês têm que cuidar, essas terras têm que ser escrituradas, têm que ser suas, né? Mas é uma boa forma, vocês também podem construir ali um quartinho, alugar, né, de uma maneira que a pessoa não fique muito perto do eremitério. Aqui eu não posso fazer porque aqui é só 1000 metros, tá? E eu também não quero mais gente, eu já acho que tem um vizinho e para mim já tá ótimo, tá? Não quero saber muito disso e eu optei mais em trabalhar pela internet, mas é uma coisa que eu não posso empurrar a goela abaixo e dizer, trabalha aí. Não posso fazer isso porque às vezes a pessoa não tem essa inclinação, não gosta. Então, não adianta. Se a pessoa não gosta, se ela não acredita nesse tipo de trabalho, não vai dar certo. Então, eu ainda vou fazer um outro vídeo, tá? Assim, mais voltado para o trabalho, tá? Para o mercado, para o que eu acho que funciona mais para a vida eremítica, tá? Mas mesmo assim são apenas sugestões, tá, meus queridos? Bom, acho que eu já falei tudo, acho. No outro vídeo eu me lembro de ter falado um pouquinho mais, tá? Eu sei que o vídeo ficou grande, eu sei que eu puxei a orelha, mas, meus queridos, sinto muito, não dá para fazer só vídeo água com açúcar e melado, às vezes a gente tem que ser um pouquinho realista, às vezes a gente tem que botar as pessoas no seu devido lugar, tá? Literalmente é isso, entendeu? Porque senão a pessoa acha que... Por isso que dá tanta depressão na vida religiosa, porque os religiosos acham que tem que ficar dando conta de achismo, de não sei o que, não sei o que lá, porque fulaninho... E não, comigo não tem isso, tá? E aqui não tem democracia, tá? Aqui não gostou, é bloqueio mesmo, não quer ficar aqui, ninguém é obrigado, já vai tarde, entendeu? Nunca vou implorar likes e compartilhamentos dos meus vídeos, tá? Apesar de que a maioria faz isso, que é o que a gente chama de chamada para ação, tá? Eu nunca faço, porque eu quero que as pessoas estejam aqui de boa vontade, tá? Ou a pessoa não precisa concordar com tudo, mas ela é sim obrigada a respeitar, como eu também não concordo com alguns modos de vida de outros eremitas, como do próprio Charles de Foucault, não é uma espiritualidade que eu tenho, tá? Mas que eu respeito, que acho que pode ser um caminho de santidade para alguns, tá? Mas não é para mim, e o que eu penso já está bem caracterizado aqui nos vídeos, tá bom? Depois nós podemos explorar outros assuntos, tá? A questão de trabalho, a questão de vínculos sagrados, o que é isso, não sei o que. Mas acho que não temos tanta pressa assim de trabalhar com todos os temas de uma vez, tá? Mas essa questão da benfeitoria, eu já queria abrir um pouco os olhos de vocês, tá? Já vá pensando num caminho, tá? Pense, reze e veja uma forma de você ganhar a vida e fazer com que o dinheiro chegue diretamente às suas mãos, tá? Que não fique só nas mãos de outras pessoas, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, tá? Eu tô aqui me aproximando do botãozinho que eu tô com a máquina na minha mão, tá? Fiquem com Deus, tá? Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.